Você já se sentiu manipulado por uma pessoa e teve essa leve percepção de que algo não está certo? Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema que as 7 maneiras de nós sermos manipulados. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. O interessante é que quando falamos sobre manipulação, sempre falamos acerca das outras pessoas. Mas na maioria das vezes, nós também somos manipulados sem perceber. E os manipuladores fazem isso muito bem, porque eles fazem uma leitura bem profunda da natureza humana, por mais que você discorde de mim, que é todo o direito seu. Mas como nós somos enganados por essas pessoas, tem 7 maneiras que nós somos enganados e que eles usam isso, viu? Não só comigo, ou com outras pessoas também. Eu, por exemplo, já caí em golpe, eu não vou mentir, viu? Há uns 7 anos, 8 anos eu caí num golpe, tá? Então, eu quero falar com vocês sobre essas 7 características que eles nos enganam. A primeira é que nós confiamos demais nas pessoas. Esse é o problema. Você confia, às vezes nós confiamos. O porquê? Porque o manipulador ele sempre pega naquilo que você deseja. Ele pega na sua debilidade. Nós seres humanos temos a necessidade de viver em comunhão, de sermos aceitos, de fazer parte de um determinado grupo. Então os manipuladores eles pegam a boa fé das pessoas, criam promessas irrealizáveis e fazem elogios totalmente exagerados. Então a primeira percepção que você tem dessa pessoa, ela é amável, ela é atenciosa, ela é simplesmente simpática. Então quando você olha aquela imagem, você fala, não, é impossível que essa pessoa não seja, né, enganadora ou uma usurpadora, qualquer tipo de pessoa. Você não duvida, porque, por exemplo, o seu cérebro desarma mediante elogios. Quando ele desarma, você já confia. Então, quando você confia, você abre uma porta para que essas pessoas, na verdade, te conquiste, né? E te conquistando, ganhando a sua simpatia, aí, por exemplo, ela pega e começa a explorar de você. Ela começa a te elogiar e sabe que você gosta de elogio. Qual o ser humano que não gosta? Então, a partir, ela começa a te elogiar, depois ela pede um favor. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Com esse tipo de pessoa que sempre te elogia, mas toda vez que ele te elogia, quer algo em troca. Então ele sempre vai utilizar o quê? Essa sua característica de confiar demais nas pessoas, sabe? Você ser totalmente empático, você ser totalmente entregue, você ser solícito, tá? Então os manipuladores eles sempre pegam isso, né? Para poder te usurpar e te enganar. Nós seres humanos, por exemplo, nós gostamos de nos relacionar e também não queremos ter problemas. Mas quando você evita ter conflito com a pessoa, é uma probabilidade muito grande dessa pessoa de te convencer. O porquê? Porque muitas vezes pessoas que evitam conflitos não conseguem lidar com uma carga emocional muito grande de pressão psicológica. Ou seja, se a pessoa começa a pedir demais, o que você vai fazer? Não, eu vou fazer só para não ter problemas. Então olha bem que coisa interessante isso, tá? Então, por exemplo, você deixa de ser convencido por esse manipulador, viu? E muitas vezes não se parece manipulador, parece uma pessoa que é totalmente envolvente, tá? Então você abre mão de não querer perder até mesmo a amizade dessa pessoa. Então o fato de você evitar esse conflito torna você mais escravo, tá, dessa pessoa. A terceira característica seria a validação externa, né? Ou seja, você precisa que as pessoas, por exemplo, te aceitem como você é. Sabe, nós temos a necessidade de participar de grupos, por exemplo, é do próprio ser humano, é da nossa própria natureza, sabe, querer pertencer a algum grupo ou algum meio, seja religioso, social, porque o ser humano tem necessidade de, sabe, de aceitação. E quando a pessoa, por exemplo, tem uma autoestima muito baixa, ela quer que o outro, por exemplo, a elogie, a aceite, não só esse elogio barato, não é caso disso. Ela quer ter valor para alguém, tá? Então, as pessoas vão te fazer o quê? Vão te dar validação sempre querendo algo em troca.
O que está ligado também ao quarto aspecto, do qual que você luta contra a sua baixa estima. Ou seja, quando você não se valoriza muito bem, você aceita a migalha dessas pessoas. Então, o manipulador e o abusador vai se utilizar o quê? Da sua carência emocional para poder te manipular, né? Então, é por isso que quando você luta contra a sua baixa estima, mais fácil você torna de ficar manipulado, tá? Por essas pessoas, tá bom? E antes de seguir aqui para o quinto tópico, eu quero conversar com vocês se o nosso conteúdo está sendo totalmente relevante para vocês. Se o nosso trabalho faz sentido para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, né? Aperte o botão das notificações, tá? E divulgue o nosso pequeno trabalho, se você vê algum tipo de valor nisso. Eu acredito sim que vocês veem esse tipo de valor, porque a minha intenção aqui, sabe, é fugir desses jargões, né? Falar de uma maneira muito mais séria, porque as pessoas sempre querem as maneiras mais práticas, e a vida não é prática assim, sabe? As pessoas vendem, na verdade, conselhos, né? Faça isso ou faça aquilo. Aqui o nosso canal visa educar para a pessoa conhecer o sinal dessas pessoas que são manipuladoras e se policiar em seus relacionamentos e evitar certos tipos, por exemplo, de problemas futuros, tá? Então, esse é o intuito, tá, do nosso canal. Então, o quinto tópico é muito interessante. Você ignora os sinais de alerta. Ou seja, quando a pessoa é muito envolvente, você não vê o sinal. Você vê que essa pessoa é inteligente, carismática, por exemplo, é bem atrativa, articula bem. Tome cuidado com isso. Se você assistiu o programa do Celso Russomano, na verdade, Patrulha do Consumidor, se você vê, por exemplo, todas as pessoas que são, na verdade, manipuladoras, na verdade, os cafajestes, vamos dizer assim, e são pessoas que são agradáveis, conversam bem, sabem levar as pessoas no banho, Maria. Então você vê que as pessoas têm um sinal de alerta, mas devido à sua necessidade, devido ao seu desejo de querer algo, você fica cego mediante aos sinais. Isso referente ao trabalho e referente ao relacionamento. Porque as pessoas dão sinais, mas só que nós, quando estamos com vontade de querer, né, algo, nos deixamos ser manipulados. E nos deixamos mesmo. Porque a sua necessidade é tão grande que você releva aquilo que o outro mostra em um determinado contexto, e com isso você pode até relevar certos tipos de atitudes, tá? O sexto tópico é: você não sabe definir limites. Ou seja, se você não souber definir limites, ele entra na sua vida, o manipulador, tá? Por exemplo, uma pessoa que se utiliza da psicologia obscura, eles não veem limites em nada. Então, eles usurpam a sua vida, usurpam a sua liberdade, faz com você o que bem quiser, e eles não têm uma razão de consciência. Você pode falar assim: não, uma hora ele vai abrir o olho. Não, esse tipo de pessoa não abre o olho. Essa pessoa não tem interesse, na verdade, de abrir o olho. Na verdade, eles sabem o que fazem. Eles apenas procuram uma oportunidade para, por exemplo, praticamente destruir a vida das pessoas. Praticamente, né, vida de pessoas, por exemplo, que são solícitas, são empáticas, gostam de ajudar. Os manipuladores usam isso como arma, tá? Certas pessoas praticamente não mudam, tá bom? E eu quero falar com vocês aqui também a sétima característica: você não sabe dizer não. Então, por exemplo, se você tem medo de sofrer desprezo, se você tem, sabe, medo de se sentir sozinha, que as pessoas, por exemplo, se afastem de você, você fala assim para fazer parte de um determinado grupo. E esse tipo de pessoa, sabe, eles usam isso para poder, por exemplo, sabe, te subjugar mesmo, sabe? Teve uma época na minha vida que eu não sabia falar, não trabalhava no lugar, e você tem essa necessidade de querer ser aceito. Então você sempre pensa num futuro que é improvável de existir. Aí você pensa assim: puxa, mas se eu falar não, o que pode acontecer? Então você vê que você já está confabulando acerca de uma coisa que nem existiu, e você está preso dentro da sua própria imaginação. Aí quando você precisa dessa pessoa, o que essa pessoa vai fazer com você? Ela não vai agir da mesma maneira que você agiu com ela. Ela vai falar não para você, vai inventar qualquer tipo de história, tá? Então, esse foi o tema de hoje, do qual que as pessoas, por exemplo, também não sabem o princípio da psicologia sombria. Por quê? É sempre bom você saber dessas informações e estudar a respeito para compreender, por exemplo, como os narcisistas e os manipuladores se utilizam
dessa técnica. E se você ler, por exemplo, sobre esse conteúdo, você fica muito mais esperto, seletivo com as pessoas. Isso não significa que você vai perder a sua humanidade, sabe? A sua humanidade, o seu amor, o seu carinho, o seu afeto. Não, você apenas vai ter as armas certas para poder não subjugar o narcisista, mas sim viver a sua vida com menos atrito. Sempre tem, mas os manipuladores, eles agem de um modo totalmente padrão, tá? Então é sempre bom você se pegar, na verdade, e olhar essas 7 características que eles agem continuamente. Eu quero pedir, por exemplo, para vocês quais foram desses tópicos, na verdade, que vocês entraram ou tiveram, na verdade, mais assimilação à sua história de vida. Então eu conto que vocês se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, tá? E comentem mesmo praticamente qual desses tópicos te chamaram a atenção. Então eu vou colocar aqui o QR Code, tá? Nesse QR Code aqui você vai escanear, você vai entrar diretamente na nossa página, né? Você vai ver os conteúdos. E eu também estou entrando no Substack. Eu não falo somente sobre psicologia ou psicanálise ou apenas, né, sobre o comportamento humano. Na verdade eu falo sobre tudo isso, viu? E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.